E aí, rapaziada, vocês estão me ouvindo? Estão me escutando legal aí? Essa aqui é a live do retorno. A live do retorno dos que não foram. O tema da live hoje é um tema sensível para algumas pessoas, tá? Quem for sensível aí, cuidar de já sair da live, já saia. Quem for uma pessoa que é sensível, uma pessoa que tem um lado mais fraco para certas palavras pesadas e duras, por favor, saia da live, tá? Porque o assunto hoje vai ser um assunto bem delicado, bem pesado. É um assunto que envolve aí o que aconteceu na semana passada e está acontecendo há muito tempo, na verdade, né? Que são essas pessoas que torturam, né? Eu não posso falar, acho que a live pode cair se eu falar a palavra correta, completa. Que são as pessoas que fazem torturas animais, né? Por práticas de zoosadismo, sadismo, e você sabe muito bem do que eu estou querendo dizer. E para quem tá pensando que eu vou chegar aqui e vou descer o pau nessas pessoas, já pode sair da live porque eu vou falar a verdade aqui, tá? Eu vou expor a hipocrisia de muitas pessoas que fazem parte do meio, que é o meio BDSM, né? Que é o meio fetichista. E as pessoas fingem demência, fingem que não conhece a pessoa, acaba é, criticando. A pessoa finge demência, finge um monte de coisa. E eu postei o meu vídeo no meu canal do YouTube e postei também aqui no TikTok aqui. Vou postar na minha outra conta do TikTok. Eu tenho acho que 4 contas no TikTok. E eu vou falar o que está acontecendo, rapaziada. Com essas supostas ONGs que existe, né? Essas supostas ONGs de proteção animal, de causa, luta de proteção animal. Como eu falei no vídeo ali, eu tentei ser o máximo direto possível, né, ao ponto. E eu vou tentar ser o máximo direto possível também ao ponto aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo normal. Eu vou fazer uma live de mais ou menos uns 40 minutos, 45 minutos, porque eu tenho uma obrigação para fazer ali, religiosa, obviamente. E também a gente vai tocar nesse assunto, tá? Porque existe uma hipocrisia das pessoas que falam que protegem animais, existe uma hipocrisia muito grande. Veja, o animal em si, ele é toda a forma de vida biológica que a gente conhece, toda a forma de vida, até um inseto, ele é considerado um animal. Se a gente for parar para pensar aqui, não precisa ser nem muito inteligente para pensar. Uma formiga, ela é um animal. Ela faz parte dos insetos, se eu não me engano. Eu não sou biólogo, não sou pessoas que mexem com animais, que têm esse conhecimento. Mas todos nós sabemos que uma formiga ela é basicamente um inseto, assim como um mosquito, uma mariposa, né? E aí a gente vai escalando, até baratas, por exemplo. Inclusive, até postei um outro vídeo falando de pessoas que fazem conteúdo matando barata com os pés. Existe isso, tá? Existe com os pés, não necessariamente, mas a grande maioria dos vídeos eu vejo muito vídeo desse tipo aí, postando aí nas deep webs, né, nos sites que tem um pouco mais de menos restrição do governo, matando louva-a-Deus, é isso, né? Louva-a-Deus, aquele inseto, pisando em baratas, fazendo um monte de coisa. Então, esse tipo de conteúdo ele não é de hoje, tá? Existe há muito tempo mesmo, há anos, para falar a verdade. E ele é uma parte dark do fetiche, né? O fetiche ele tem a parte dark, que é a parte mais obscura, que envolve esse tipo de conteúdo, né? Que a pessoa faz essas coisas. E tem a parte mais leve, que, digamos assim, que é o crush fetiche, é a pessoa pisar numa comida, pisar até num bolo. O cara compra um bolo e quer ver a mulher pisando num bolo. Isso aí existe sim. Agora,
O problema foi que nem eu falei no vídeo, as pessoas domesticaram os animais. Então a pessoa domesticou o gato, que o gato não era um ser domesticável, se eu não me engano, mas domesticaram o gato, o lobo, que é o cachorro, né? O cachorro é um lobo, né? Ele tem a sua ascendência, se eu não me engano, o seu antepassado ali, um lobo, né? Então o cachorro ele foi domesticado, o gato ele foi domesticado. Não precisa pensar muito, um pombo. Muitas pessoas acham um pombo nojento. Eu tenho um pavor de pombo. Pavor assim no bom sentido. Eu tenho um pouco de agonia quando eu vejo um pombo. Então quer dizer, se a pessoa pegar um pombo, guardar ele e matar ele em vídeo, seria teria toda essa comoção por causa que matou um pombo? Eu acho que não teria, né? Eu tenho quase certeza que não teria essa comoção se fosse uma pessoa matando um pombo, por exemplo. Que no caso, tem uma senhora que eu coloquei o nome dela no título do vídeo, é o canal dela do YouTube. Ela é uma senhora que grava conteúdos lá no Rio Grande do Norte. Lá no Rio Grande do Norte. E, se eu não me engano, é no Rio Grande do Norte, não tenho certeza. Uma senhora humilde, não sabe falar direito, não sabe se expressar direito. Uma senhora que dá pra ver que ela é humilde. Então ela começou a gravar conteúdos e percebeu, ela não é a única, tá? Tem muitas outras também que fazem isso. Ela percebeu que, olha só, que ironia, os homens, a maioria dos comentários são os homens que pedem isso, tá? Os homens pedindo pra ela fazer atrocidades, né? Atrocidades, eu tô usando um termo aqui exagerado, porque eu não vejo dessa forma, tá? Eu sou bem cético em relação a essas coisas que as pessoas se escandalizam, porque na minha opinião, o mal maior está na humanidade. O mal maior, na minha opinião, está na humanidade. O ser humano, ele é muito mais lascívio, a palavra certa? Não, lascívio é de lascívia, né? O ser humano é muito mais nocivo para a humanidade do que os próprios animais. Então, se esse planeta aqui, que nós chamamos de planeta Terra, é o nome que a gente batizou esse planeta aqui, e a gente nem sabe se é um planeta, né? Pela astronomia, a astronomia fala que é um planeta, o planeta Terra. Essas pessoas, elas batizaram esse planeta Terra. Se esse planeta aqui, se não tivesse um ser humano sequer, se ele fosse um planeta regido com algumas décadas não, eras anteriores aí, a era dos dinossauros, por exemplo, seria muito melhor do que a raça humana. A raça humana é uma raça desprezível, tá? A raça humana, na minha visão, é uma raça desprezível em todos os sentidos. Porque é uma raça hipócrita, é uma raça que, que tem um caráter de valor de fazer certos julgamentos para um determinado grupo de pessoas, um determinado grupo de seres que eles classificam, tá, esse aqui é uma causa animal que a gente tem que lutar. Mas por que vocês não lutam pela causa animal de um caranguejo, por exemplo, de uma lesma, de um caracol, de um caramujo? Não, a gente só vai lutar por animais bonitinhos, fofinhos, animais que fazem parte aí de exposições em zoológicos, leão, girafa, elefantes. Mas não, a gente não vai criticar as pessoas que gravam conteúdos matando um caracol. Ou pior, tá? Eu tô usando até minha guia aqui porque eu sou filho de Exu. Ou pior, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver. Ou pior, rito religioso, tá? Rito religioso. Todo mundo, quando se consulta ali com a mãe de santo fala qual que é o seu santo, fala o que você tem que fazer para você abrir seus caminhos, faz um ebó, pá, 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 pá. Aí que a mãe de santo pede em determinado ponto? Pede para você fazer o quê? Sacrificar uma galinha para Exu. Certo? Sacrificar uma galinha para Exu. E aí você faz o quê? Você não fica pensando na causa animal. A pessoa que é dessa religião, a pessoa que está procurando um benefício, alguma coisa para conseguir. Não, a pessoa vai lá. Ah, beleza, é pra uma causa religiosa, é uma causa que eu preciso alcançar um objetivo, um sonho que eu quero alcançar. Então eu vou lá e sacrifico essa galinha. Ah, não é o suficiente, eu quero coisa maior, eu quero uma coisa mais gigante, então vou sacrificar um boi. Eu tô mentindo aqui, eu tô falando alguma bobagem. Ah, não, um boi é pouco, então vamos sacrificar uma cabra e um boi junto.
Aí coloca o nome de tal entidade, é pra Bafomé. Bafomé nem é uma entidade, né? Bafomé nem é uma entidade. É um outro tipo de ser. Aí chama Bafomé, chama Beuzebu, chama Belial, faz pra Belmonte, né? Faz lá o pentagrama, mistura Quimbanda com Banda, mistura Quimbanda com satanismo, com luciferianismo, né? E aí você pode matar animal. Você pode matar um animal nesses ritos, né? É aceitável. E aí não tem pessoa. Eu duvido que vai ter pessoas que vai lá bater no terreiro, tá? Fazer manifestação na porta do terreiro e falar: ó, parem de matar os animais. Duvido. Eu duvido que vai ter isso. Tem pessoas que passam lá, faz a intolerância religiosa, né? Vai lá, chuta as coisas de terreiro, picha o terreiro, o muro do terreiro, faz intolerância religiosa, mas as pessoas em si, a pessoa não peita. Não vai ter uma ONG para isso. Não vai ter uma ONG que vai cuidar disso. Não existe isso. Simplesmente não existe. Isso só existe dentro do fetiche. Dentro de algo que, teoricamente, já é um tabu em si. O fetiche ele é um tabu em si. Né? O fetiche ele é um tabu em si. O fetiche ele é um tabu em si. As pessoas elas têm esse tipo de filia, parafilia, muitas delas. Todo mundo, todo ser humano tem um traço psicopata dentro de si. Porém, todo ser humano sabe controlar isso. É por isso que diferencia uma pessoa que comete crime de uma outra que não comete. Porque a pessoa sabe controlar ali a sua psicopatia, a sua raiva, o seu ódio, o seu desejo também, digamos assim, e não comete nenhum crime. Porque a pessoa sabe se conter. E aí eu não vejo ninguém fazendo manifestação em terreiro. Eu não vejo ninguém indo em terreiro criticar isso. Eu tô falando para vocês ir lá bater palma no terreiro e fazer uma reunião para falar que estão matando os animais. Isso é uma coisa muito feita no candomblé. No rito de candomblé existe muito isso. Quando a pessoa vai fazer o santo, por exemplo, que ela fica retirada entre 15, 20, 30 dias para fazer o santo, para saber qual que é o santo dela, e ela vai ter que raspar e catular, que fala, né, pro santo. Tem muita coisa errada, se for parar para ver. Mas não. Encontraram uma moça que foi presa semana passada, que é a Diana. Foi presa e solta ao mesmo tempo, né? Diana Schusker de Almeida, que eu conheci ela pessoalmente em uma sessão de fetiche que eu fiz com ela em 2023. Tinha um contato com ela, conversava com ela durante um tempo. Porém, a nossa relação ela se estreitou por um acordo que eu queria que ela postasse um vídeo nosso, que eu gravei com ela, e ela não quis postar esse vídeo. Ela falou que não podia postar porque precisava de uma autorização, como se fosse uma assinatura digital minha. E aí eu fiz o quê? Fiquei meio irritado com isso, não entendia muito bem, né? Eu sei que tem que ter ali o direito da imagem para usar, então ela não quis divulgar o nosso conteúdo que a gente gravou numa sessão juntos. Então eu conheci a Dayana pessoalmente. Eu sei o tipo de trabalho que ela faz, eu sei o tipo de conteúdo que ela grava, o público que ela grava. Acontece que ela foi denunciada por uma ONG da Bulgária. Ela foi denunciada por uma ONG da Bulgária. E essa ONG da Bulgária falou que ela estava fazendo maus tratos a pintinhos. Na Band falou até porquinho da Índia, gatos e coelhos. O gato ele está sendo investigado se foi mesmo, se ela praticou alguma violência contra um gato, algum abuso ali, e parece que ela foi salva por causa de uma lei chamada Lei Sanção, que deu uma, uma brecha na lei ali que acabou salvando ela e ela foi solta no mesmo dia. Porém, ela vai pagar uma pena aí, não sei como é que tá o processo dela. Mas eu conheci ela pessoalmente. Fui até, se eu não me engano, até aquela residência ali mesmo, onde ela atende, faz sessão. Ela falou que é empresária. Eu não sei se ela é empresária. Ela pode ser empresária de vender conteúdo adulto, por exemplo. Hoje em dia, qualquer um vê empresária fazendo isso, principalmente se for mulher, né? E aí, então, eu conheci ela pessoalmente. Eu tive ali o contato com ela durante um tempo, mandei mensagem, pagava a academia dela, que tem um- uma coisa que você faz dentro do meio do fetiche,
que se chama Findo Finance, né? Que é uma dominação financeira, Findo Dominance, né? E aí você, tipo, banca a pessoa financeiramente. É parecido com Sugar Daddy, muito parecido. Só muda algumas dinâmicas nesse Findo. Então eu tinha ali uma relação com ela de Findo. Eu tive ali ela como minha principal dominadora. Tem até postagem com ela aqui no meu TikTok, fazendo massagem no pé dela. Ninguém sabe que é ela porque ela não aparece no vídeo, mas eu sei que é ela porque eu tive pessoalmente com ela. Então, as pessoas não entendem nada desse tipo de conteúdo BDS. Inclusive, o que eu achei mais assim falso das pessoas que conviviam com ela, que é do fetiche também, eu tenho certeza que muitas dessas mulheres recebeu, lógico, essas coisas só vêm de homem, a maioria das vezes, né? Algum pedido para matar algum animal. Eu tenho certeza absoluta que alguma dessas dominadoras recebeu proposta para fazer isso. Dentre elas, as mais conhecidas aí, a Mel Fire, é bem conhecida. A Grazi, Goddess Grazi. Uma outra também que tem aqui até uma conta dela, se já não foi banida, que é a Fit Pri Fit, né? Priscila Fit, se eu não me engano. Tem milhares de outros modelos aí que tem conteúdo e com certeza elas recebem esse tipo de proposta. Aí se vai aceitar ou não, vai de cada um, correto? Agora, as pessoas elas têm uma empatia por um animal mais bonitinho, como um cachorro, e desprezam uma barata, desprezam uma lesma, são seres vivos do mesmo jeito. E dentro do fetiche, dentro da parafilia do fetiche, existe sim pessoas que praticam esse tipo de violência contra lesmas, caracóis, matam, como eu citei, pode até ter algum conteúdo, e com certeza, eu tenho quase certeza que tem, matando pomba, né? Essas pombas aí que a gente vê por aí. Qualquer tipo de animal. O cara tem o prazer em ver o animal ser esmagado. O cara tem esse prazer. É uma parafilia, é uma filia. É uma parafilia, um descontrole sexual. O cara se excita com aquilo. Aí o que acontece? É um crime? É um crime? Bom, segundo as leis do nosso país, é um crime. Lá fora também pode ser que seja crime em algum país. Só que vocês não podem, em hipótese alguma, desumanizar um ser humano, desumanizar um ser humano e humanizar um animal. Tem até hospital para cachorro. Se marcasse hospital para cachorro, o cachorro é muito mais bem tratado no hospital do que o ser humano. Você entende? Um exemplo disso é vocês verem que um pitbull faz com o ser humano. O pitbull, ele quando mata um ser humano, ele esbagaça tudo, estraçalha tudo. E aí, se o cara fosse defender e dar um tiro na cabeça do pitbull, ah, meu Deus do céu, um abuso. O cara anda com a peça, o pitbull vem pra cima, o cara mata o pitbull. E mesmo assim, mesmo com tiro, ele é tão assim, um animal potente que é capaz de ele até vir pra cima ainda, depois do tiro. Que tem vídeos do pitbull tomando facada e indo pra cima da pessoa. Você entendeu? Então, é essa humanização que as pessoas têm e esquece que nós, seres humanos, as pessoas, somos o topo da cadeia alimentar. O ser humano é o topo da cadeia alimentar. Queira você aceitar isso ou não. O ser humano, ele é o topo da cadeia alimentar. Se a gente quiser, a gente come qualquer animal da face da terra. A gente pode matar o animal e comer. Ah, mas tem alguns animais que não pode matar, não pode. Na Índia come cachorro. Na Índia não. A Índia come. A vaca é um animal sagrado na Índia. A vaca é um animal sagrado na Índia. Na China come cachorro. Você entendeu? Então, o ser humano, ele tem um, principalmente o brasileiro, que é um povo. Eu queria xingar mais aqui, mas eu não sei se eu posso xingar, porque agora a live pode cair. Mas é um povo imbecil. O brasileiro é um povo imbecil. O ser humano em geral é uma imbecilidade fora do comum, né? O ser humano em geral é uma imbecilidade que me enoja. Eu sou um cara misantropo, red pill, black pill, migtal, nilista e antinatalista. Por que eu sou um cara antinatalista? Porque tem muitas pessoas nesse mundo, cara. Tem muitas pessoas nesse mundo, essas pessoas criam leis, essas pessoas criam regras inúteis, inúteis. Vem um criminoso,
passa por cima de todas essas regras e acabou. Pratica o crime. Por quê? Nós somos o auge do topo da cadeia alimentar. O mais forte ele vai sempre oprimir o mais fraco. Então, se você eventualmente recebe uma pressão de alguém que tem um poder de te matar, tem uma arma e você não tem, você está desarmado, você está correndo o risco de ser predado. Você está correndo o risco de ser predado. Porque a lei da evolução. A lei da evolução, não, a teoria da evolução do Charles Darwin. O mais forte domina o mais fraco. E assim sucessivamente. Ele vai dominar e vai se procriar e vai viver e vai se adaptar bem ao ambiente. E o mais fraco vai se foder. Entende? Então, essa moça que eu coloquei no título da live, eu nem decorei aqui, eu tive onde aparece o título da live aqui, não vai aparecer em lugar nenhum, né? Deixa eu ver. Faz tempo que eu não faço lives, faz muito tempo mesmo. Microfone não tá silenciado. Cadê? 418 pessoas deram like na minha live, porém passaram e foram embora, né? Obrigado a todo mundo que deu like aí, que entrou, deu uma curtida. Muita gente entrou mesmo na live aí. E eu tô tentando achar o título da live para mim falar para vocês aqui de uma coisa. Conexão boa, tá ok. Eu não tô achando aqui o nome da pessoa que eu coloquei. É uma senhora. Uma senhora. Né? É uma senhora que grava conteúdo há muito tempo. Não é só. Repito, não é só ela que faz isso, tá? Não é só ela. Então eu acho muito injusto o que estão fazendo com essa moça. É uma senhora que você percebe que ela não tem o estudo suficiente nas palavras, como ela é uma pessoa humilde. E os lacradores do X, porque isso aconteceu, esse cancelamento começou lá no X. Uma patotinha se reuniu, né? E essa patotinha que se reuniu foi lá julgar essa moça, julgar essa senhora, uma senhora já, que faz abate de galinha, mata porco talvez, não sei se ela mata porco. Mas a base é abate de galinha. Se vocês pesquisarem no YouTube, tem muito vídeo disso. Tem um vídeo que ficou muito famoso até, que é uma mulher que ela matou uma galinha usando havaianas brancas. Então, matando galinha de havaianas brancas, se você colocar esse título no YouTube, matando galinhas de havaianas brancas, vai ter esse vídeo até hoje lá, se eu não me engano. Há uns 7, 8 anos atrás tem esse vídeo no YouTube. E a pessoa posta, tá lá. Já existia, logicamente, essas pessoas que fazem essas coisas de luta contra a causa animal, proteção animal, meio ambiente, ativismo, o ativismo, né? É o famoso ativismo social, né? Então, o ativismo social, eu não tô achando aqui o título da live, eu coloquei o título e eu não sei onde tá, não aparece pra mim aqui. Mas enfim, essa moça que tá no título da live, parem de pegar no pé dela, rapaziada. Parem de pegar no pé dela, vão cuidar da vida de vocês. Vão cuidar do marido de vocês. Vão cuidar da casa de vocês, da profissão de vocês, do estudo de vocês. Vão fazer isso. Deixem essa moça em paz. Agora, infelizmente, ela caiu no julgamento humanista das pessoas, humanistas, né? Entre aspas, né? Ela caiu no julgamento humanista das pessoas que julgam ser o bastião da moralidade, julgam ser o bastião da moralidade, e ela caiu, infelizmente acabou caindo nesse pré-julgamento das pessoas. É isso que aconteceu. Infelizmente. Então o que acontece? Estão querendo até que o governo, a prefeitura, né, o estado lá onde ela mora, teve até gente ainda falando coisas mais graves até a respeito dessa moça, e estão colocando a vida dela em risco. Então quer dizer,
Vamos proteger um animal aqui, vamos foder um ser humano ali. Porque esse ser humano é cruel com os animais. A gente somos o topo da cadeia alimentar. Lembre-se sempre disso. Todos os dias que você ficar com frescura, com mimimi, ai, porque temos que proteger a causa animal, luta animal. Nós somos o topo da cadeia alimentar. Nós somos o topo da cadeia alimentar. Nós somos o topo da cadeia alimentar. Eu vou falar isso todo santo dia. Para alguns países, comer vaca você está cometendo um crime, um pecado, porque a lei daquele país fala que a vaca é sagrada. Então, quer dizer, são pessoas que são as mesmas pessoas, ó. É o cara que é vegano, é o cara que é que é vegetariano. Vegano e vegetariano tem uma diferença, se eu não me engano, não sei muito bem. Mas o vegano ele tem uma diferença pro vegetariano e eles ambos não podem comer carne, não comem carne porque tem consciência social, se consideram seres mais evoluídos porque não comem carne. O ser humano, se eu não me engano, ele é herbívoro, então ele pode comer tanto vegetal quanto carne. Então isso pra mim é uma puta idiotice. Uma puta idiotice do caralho, pra falar a verdade. É uma idiotice do caralho isso daí. Entendeu? É as mesmas pessoas que fazem isso que vai fuder você porque você fez qualquer coisa ali que na cabeça, o famoso fiscal de Luiz Amel, igual Luiz Amel, sabe? O cara vai pegar, vai fiscalizar você, vai falar: vamos fuder você porque você fez tal coisa para tal animal, você está maltratando um animal. Entendeu? E lógico, né? Isso como eu expliquei anteriormente, eu não tô aqui passando pano, não tô aqui defendendo, eu tô apenas falando que tem uma hipocrisia muito grande por trás. Porque se a gente for fazer mesmo a causa animal, nós não podemos matar formiga. Antes de ontem, acho que eu matei um piolho de cobra, que é tipo aquelas minhocas que dá em casa, aquelas minhocas que andam na parede. Eu matei essa minhoca. Então quer dizer que eu vou ser enquadrado na causa da luta animal porque eu matei uma minhoca. Entendeu? É muito idiotice, lógico. Juntar uma coisa que já é uma as pessoas tendem a ter uma, um certo carinho, uma certa humanização, né? E também o preconceito, que é o tabu do fetiche. Então junta fetiche com tabu de fetiche, tabu de sexo, tabu de um monte de coisa, né? E adivinha quem financia isso? São os homens. Mesmo eu sendo um cara red pill, eu não vou defender. Quem gosta dessas merdas só é homem. Mulher também gosta de umas loucuras também. Mas quem gosta dessas coisas é homem. Você entendeu? Mesmo eu sendo um cara red pill não é só você ter uma noção de relacionamento. Red pill é você ser esperto pra qualquer coisa. Inclusive, eu tô sendo justo aqui. Eu tô sendo justo. O que estão fazendo com a Diana Schussegel de Almeida, que essa senhora, dentre outras que grava conteúdo matando galinha, fazendo um monte de coisa com a galinha, matando, porque tem homens que se satisfazem disso, tá sendo algo, na minha visão, é uma medida desproporcional. Vocês estão agindo desproporcionalmente. Então quer dizer, como eu expliquei, você mata uma galinha, você vai ser julgado. Se eu matar uma lagartixa dentro de casa e alguém filmar pra mim e eu fosse uma mulher, eu me vestisse com lingerie, sexualizasse, matasse a lagartixa, eu ia ser enquadrado também porque eu violei, eu fui um cara que, nossa, meu Deus, matou um animal. Então tem uma hipocrisia muito gigantesca por trás disso. E eu falei anteriormente que esse tipo de pessoas são os tipos de pessoas que vocês têm que se afastar. Todo mundo que se julga muito bonzinho, muito protetor dos animais, muito defensor de. E isso daí é coisa da esquerda, tá? É coisa de esquerdista. Eu tô sendo um cara aqui que eu me decepcionei muito com o governo Bolsonaro, muito com o governo Bolsonaro, muito com o bolsonarismo, muito com a direita do nosso país, que nunca existiu. O nosso país sempre foi governado pelo centrão, um pouco à direita, mais à esquerda, e aí veio o bolsonarismo, que todo mundo achou que ia ser uma puta coisa, não foi. Então, isso é coisa de esquerdista. Mesmo eu já tendo votado na esquerda um dia, isso é coisa de esquerdista. Ficar defendendo causa animal, meio ambiente, aquela coisa que a Greta Thunberg lá faz, aquela moça lá, bem uma novinha lá que protege também o meio ambiente. Isso é tudo coisa esquerdista, tá?
Isso é tudo coisa de esquerdista. Ficar defendendo causa animal, ficar com mimimi, porque come carne, não pode comer carne, não pode. Aí mostra, tem um vídeo também que eu vi recentemente aí dos porcos sendo abatidos para morrer, né? Que eles tomam uma injeção aqui e apagam e morrem, né? Um monte de pessoa que provavelmente come bacon, a pessoa vai falar: ai meu Deus, coitadinho. Tem gente imbecil pra tudo. Tem imbecil pra tudo. Tem pessoas que dão uma de moral na rede social, dão uma de bonzinho na rede social, mas você não conhece essa pessoa no seu íntimo. Você não convive com essa pessoa. Então o que acontece? A vida da Diana Schussel, é uma vida que ela ficou destruída. Ela não pode frequentar a academia que ela, que ela frequentava, praticar jiu-jitsu. Ela não pode ir no mercado, numa padaria, não pode ir no supermercado, vai ter que provavelmente pintar a cor do cabelo, andar de boné para baixo e para cima, para ninguém reconhecer ela. Por quê? Porque graças a meia dúzia de idiotas que fizeram barulho na internet sobre isso, uma ONG que denunciou e teve prisão para ver se tinha alguma coisa mais, e é tanto que ela foi até solta, né? Graças a essas pessoas, ela teve a vida virada de cabeça para baixo. Você entendeu? E eu conheci a Dayana. Eu conheci ela, tive um relacionamento ali com ela dentro do fetiche, onde tinha também uma prática que muitos de vocês nem sabem o que é o raciplay. Se eu falar, eu não vou nem falar o que é o raciplay aqui hoje. Eu vou deixar para uma outra live, talvez eu deixe para amanhã. Amanhã talvez eu faça uma outra live para vocês e aí eu falo o que é o raciplay dentro do fetiche. Então, que inclusive o raciplay é uma das coisas que eu acho muito errado no sentido de que pode ter algum cara que não vai interpretar como raciplay, pode acontecer coisa pior. Todo mundo que é do fetiche também sabe o que é raciplay. Raciplay, corridas raciais, né? Alguém deve saber muito bem o que é isso. Então, tem uma hipocrisia no mundo do fetiche gigantesca, porque o fetiche ele é composto de pessoas. Logo, pessoas são hipócritas. O ser humano é hipócrita. A natureza, ela é amoral. A natureza não tem moral nenhuma. A natureza, ela é amoral. Então, uma coisa que para você é algo horrível, por exemplo, um incesto. Na natureza, incesto acontece direto. É algo que acontece na natureza. E por aí vai. Então, infelizmente, o ser humano é um animal que tomou consciência, que raciocina, que pensa, que constrói coisas. Acho que a única diferença nossa para um inseto, para uma formiga, para uma lesma, para um caracol, para um caramujo, que é parecido os dois, é que nós conseguimos construir grandes coisas através da engenharia, aviação, né? Construir satélites. A nossa diferença é essa com o animal. O animal não tem essa capacidade, mas ele é muito mais importante do que um ser humano, na minha visão. É por isso que eu sou antinatalista. Se esse mundo for dominado só por animais, por plantas, por seres vivos, por bactérias, por um monte de coisa, é melhor do que um ser humano, tá? Eu vou finalizar a live por aqui, que eu tenho um compromisso para me efetuar agora há pouco, daqui a pouco, né? Vou terminar a live aqui amanhã, provavelmente eu volto com mais live aqui para vocês e tamo junto. Vamos buscar evoluir, vamos parar de hipocrisia? Vamos parar de hipocrisia. Eu vou ver como é que encerra aqui, que eu nem lembro mais como é que encerra. Terminar agora, vamos lá.